E agora eu vou passar a palavra ao Marcelo para a gente começar a conversar sobre o momento aí da empresa com relação aos nichos de mercado, né, ou aos setores em que ela opera. Marcelo, a gente olha o seguinte, quer dizer, vocês têm dois grandes nichos, né, ou dois grandes mercados, animais de produção e de companhia, que são os pets, e os dois estão num momento muito positivo, né? Inclusive a Covid, né, até pela questão das pessoas ficarem mais em casa, aumentou a convivência com pets, e quem não tinha acabou comprando ou adquirindo ou ganhando, né, um animalzinho de estimação, e isso, evidentemente, amplia a base do seu mercado. Com relação aos animais de produção, né, a produção de proteína, a gente nota também que está havendo um crescimento estrutural, né, no consumo de proteínas na Ásia. E o Brasil está se aproveitando muito disso. Então, assim, a gente queria entender qual que é a visão da Ouro Fino a respeito desses dois mercados, né, e também a sua visão, e como é que você enxerga a evolução dessas tendências que a gente enxerga nesses dois mercados. Excelente pergunta, Cláudio. A nossa visão é muito positiva, tá, sobre os dois mercados. Eu vou começar falando do maior mercado que nós atuamos hoje, que é o mercado de animais de produção, né? Você já trouxe um excelente resumo, né? O que a gente está vendo, né? A demanda por consumo de alimento é crescente, né? Incluindo demanda por proteína. O Brasil é um país que tem condições favoráveis de ser um grande player, já é, e ser cada vez mais relevante dentro dessa cadeia de abastecimento de alimento, incluindo proteína. E quando você olha para o perfil da nossa pecuária, ainda tem muito espaço para aumentar a produtividade por meio da tecnificação. E eu não estou falando só de sanidade, falando de manejo, genética, nutrição. E você começa a olhar alguns drivers, vamos olhar preço de terra. Os preços de terra estão cada vez mais caros, não só em São Paulo, mas em outros estados. A competitividade da pecuária com a própria agricultura. Ou seja, a agricultura já é bastante tecnificada quando comparada com a pecuária. Então, quando você olha o custo de oportunidade do produtor, é o custo da terra, a necessidade de rentabilizar o hectare. E nós temos estudos aí do CPE e outras instituições que mostram que uma propriedade tecnificada, que faz uso adequado de medicamento, manejo, rodízio, ela é muito mais lucrativa do que uma pecuária pouco tecnificada. Então, não há possibilidade, uma vez que você não vai aumentar, expandir fronteiras agrícolas, aumentar o número de rebanho, vai crescer ali, na nossa visão, 2%, 1,5% ao ano. A única forma de você crescer, em termos de produtividade, é aumentando a taxa de desfrute do animal. Ou seja, você precisa abater esse animal cada vez mais precoce com excelente ganho de carcaça. Hoje, inclusive, se fala muito da pecuária 777, que é você ter ali ganhos de 7 arrobas na cria, 7 na recria, 7 na engorda. Você abate o animal ali um pouco mais de 2 anos, com bom rendimento de carcaça ali, 19, 18 arrobas. Então, assim, é um caminho sem volta, né? Os confinamentos vão ganhar cada vez mais relevância. Provavelmente nunca vamos ser o modelo norte-americano, que tem modelos, outras formas de produzir, uso de promotores de crescimento que não tem no Brasil. Nós temos mais terra disponível, mais água, mas a questão do confinamento na fase de terminação, na minha opinião, ela vai ser sempre crescente. E a Ouro Fino, né, como a gente fala aqui, a gente vê também de forma positiva, é a importância da sanidade. A sanidade, ela custa pouco para o pecuarista, a gente representa ali cerca de 3% a 4% da matriz de custo, ou seja, é muito pouco quando você comparado com nutrição, então nós não temos aquela volatilidade relacionada a preço, então, ou seja, nosso mercado é crescente, vem crescendo de forma contínua, e o custo de oportunidade de não fazer o uso adequado da sanidade pode ser muito ruim. Você pode perder dinheiro, você pode ter um descarte de leite muito grande, então, ou seja, o medicamento bem aplicado, ele traz ganho para o produtor, né? E acho que não tem dúvida sobre isso. Em relação à linha de reprodução, que você comentou, né? Essa era uma linha que, historicamente, nós vendíamos muito em meses específicos, época de estação de monta, mês de agosto, e nos últimos 2, 3 anos, nós temos batido recorde de venda da linha de reprodução todos os meses. Aí a necessidade da reposição mais rápida do rebanho, né, de ter mais bezerro no pasto, o pecuarista entender que a vaca vazia, né, a vaca seca não dá lucro, né, então precisa girar esse plantel mais rápido, né. Hoje, você pensa no animal 3 anos e meio para bater, se você reduzir para 2 anos, é 1/3. Você tem que aumentar a rotatividade mais rápido. Então, a única forma de atender de forma sustentável
a demanda por proteína é por meio de produção, melhor produção. Marcelo, só para a gente poder quantificar um pouquinho melhor, você está falando, evidentemente, de bovino, né? O maior mercado dentro dos animais de produção de vocês são os bovinos? Sim, quando a gente olha mercado de animais de produção... também tem uma importância. Daria para você dar uma ideia de o que é? Claro, sim. O mercado de bovino, corte e leite, é bem mais relevante dentro do nosso core. Nós temos, depois de bovinos, corte e leite, suínos, e, por fim, aves. A avicultura não é uma linha de grande interesse da empresa, de grandes investimentos. Nós decidimos, em 2015, reduzir a nossa participação na linha de aves e focar mais na linha de suínos. E quando a gente olha a linha de suínos, nosso maior foco é em biológicos, que eu posso falar um pouco mais à frente. Vamos falar depois. Boa. Deixamos de vender produtos de menor valor agregado, que altos volumes e pouco valor agregado, e focamos numa linha para suínos mais voltada para produtos de alto valor agregado, como anti-inflamatórios e vacinas, como você colocou. Então, esse é o nosso foco de atuação na suinocultura. O setor de bovinos representa quanto, mais ou menos, da sua receita? Qual é o share da... Quando a gente olha animais de companhia e animais de produção, a gente está falando aí de 85% animais de produção. Desses 85%, 65%, 70% é corte e leite, e o restante dividido em suínos e aves. Okay. Então, o maior pedaço, fatia aí, é para animais de produção. E me diga uma coisa, vocês têm algum tipo de acompanhamento, vamos dizer assim, alguma consultoria tal, que mais ou menos projeta o crescimento do consumo dos produtos que vocês vendem por parte desses produtores ou desses setores na economia brasileira? Quer dizer, qual que é a taxa base de crescimento, se é que é de crescimento, né? Imagino que seja, desses mercados onde vocês operam? Claro que vocês vão ter os concorrentes, né? Mas, enfim, o que é? Olhando de fora, eu como leigo, quando eu vejo as notícias sobre esses dois segmentos, inclusive pet também, mas agora estou focando mais a animal de produção, a impressão que dá é que está havendo um crescimento muito grande, né? A gente vê, inclusive, a parte mais vista são os nossos frigoríficos aí, multinacionais, tal. Quer dizer, o teu cliente, que é o pecuarista, né? Ele está comprando mais, está vendo uma demanda que é crescente ao longo dos anos dos produtos veterinários? A fonte oficial de mercado que nós usamos, Cláudio, é o Sindan, que é o sindicato que representa o setor, né, que ele publica, né, as informações para as empresas, né. Então, essa é a nossa... Ele traz ali o crescimento por empresa e por classe terapêutica dentro do mercado, tanto de animais de produção como animais de companhia. E, de fato, o mercado tem crescido bastante nos últimos 2 anos, acima da média histórica, refletindo esse momento de maior investimento em produtividade por parte dos produtores e também esse fortalecimento, vamos dizer, dessa relação de humanização entre tutores e animais de companhia. O nosso foco, né, como comentei, a gente não acredita em animais de produção, não há grande aumento do rebanho, número de cabeças, mas a gente tem visto que, quando você compara, pelos dados do Sindan, a evolução do mercado de saúde animal versus a evolução de rebanho, tudo bem que ele tem um efeito de preço, entende-se, ou dá para se avaliar, né, aferir que há um aumento, sim, de volume também, de crescimento do mercado por volume. Esses volumes não são tão detalhados, mas comparando o crescimento de rebanho versus o mercado, a gente vê um aumento, sim, do consumo, né, da aplicação de medicamentos. Né? E o nosso foco ali é ganhar cada vez, crescer nesses mercados, aumentando a nossa participação, nosso market share.